Olá, eu hoje quero falar sobre se perde a salvação, se é possível perder a salvação, uma vez que você já aceitou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ou não se perde a salvação. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos fazer aqui algumas considerações. Nós temos duas correntes muito fortes do pensamento cristão, que são o pensamento armeniano e o pensamento calvinista. No calvinista, eles não acreditam no livre-arbítrio, né? Não consideram que o ser humano tenha o livre-arbítrio de escolha e que há uma predestinação. Deus já criou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, calvinista não tem livre-arbítrio e já há uma escolha chamada predestinação de quem será salvo. Deus já predestinou e predestinou também aqueles que vão ser condenados, que vão ser lançados no inferno. Esse é um pensamento básico calvinista. Os arminianos, por sua vez, não acreditam no pensamento calvinista, claro, né? São contrários. Diz que a salvação, eles vão acreditar que a salvação pode ser perdida. A salvação pode se perder, ou seja, decair da graça. Somos salvos pela graça, mas a pessoa pode decair, entrar em pecado, né? Ou cair em pecado e daí por diante perder a salvação. E não acreditam, claro, na predestinação, que todos serão salvos de acordo com a sua livre escolha, ou seja, o livre-arbítrio de escolher servir a Jesus ou não servir, ter Jesus como Senhor e Salvador ou não. Então, essas são duas diferenças básicas do arminianismo e do calvinismo. Espero que tenha deixado bem claro para todos. Mas então, os batistas, assim como eu, não temos uma linha nem calvinista, nem arminianista propriamente dita. Nós não abraçamos esse pensamento 100% de nenhum. Nós acreditamos, assim como os calvinistas, que a salvação não se perde. E acreditamos, assim como os arminianos, que o ser humano tem o livre-arbítrio e a escolha. Como os calvinistas, nós somos contrários a ele quando no assunto que diz respeito à predestinação. Então, nós não acreditamos que já tem um povo predestinado a ser salvo e outros a serem condenados. Mas não concordamos com os arminianos no tocante à questão de decair da graça. E cremos que, uma vez salvo, sempre salvo. Então, partindo desse princípio, nós cremos que uma vez que o ser humano aceitou Jesus, recebeu, ouviu a palavra, a fé vem pelo ouvir, nós cremos que ele é salvo em Cristo Jesus, ele está guardado com Cristo em Deus, como Paulo vai dizer. Que a salvação não pode ser perdida porque nós ouvimos, temos fé, e Paulo diz lá em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, uma vez salvo, nós somos salvos. Essa fé salvadora, essa fé que nos salva, que nos une com Jesus, que temos comunhão com Ele, nós ouvimos a voz do nosso pastor, nós como ovelhas, nós vamos até Ele e da mão dele ninguém pode arrebatar. De maneira alguma Ele vai lançar fora os seus. Então nós cremos dessa maneira, ou pelo menos a maioria dos batistas, né? Então, eu digo a maioria porque existe pessoas radicais em todos os lados, né? Então vai ter também no meio batista aquele pastor que vai acreditar que a salvação é algo que não se perde, mas uma forma extrema. Como eu digo isso extrema? Por exemplo, quando eu falei aqui agora há pouco em fé verdadeira, fé que salva, uma fé salvífica, né? Eu quero dizer que a pessoa tem uma fé que embora ele ou ela, no modo ser humano, ele possa vir a cair da fé, ele possa andar por caminhos tortuosos novamente após conhecer Jesus, ele voltará, o ser humano voltará à comunhão com Deus. Ele irá se arrepender porque ele tem o Espírito Santo, ele foi selado com o Espírito Santo, então ele vai ser tocado pelo Espírito, ele vai ser constrangido a retornar a Jesus, porque ele pertence a Jesus. Ele foi selado com o Espírito Santo. Mas tem pastores que vão dizer que a pessoa pode cair em pecado
pode desistir da fé. Eu levantei a mão, aceitei Jesus e agora, por algum motivo, eu desviei da fé, eu apostatei a fé, abandonei totalmente e vou viver uma vida de pecado. De repente eu sou levado a cometer um crime, um confronto com a polícia e aquilo vem e eu sou morto, a pessoa é morta, né? A pessoa é morta e esse tipo de pastor que eu disse que é radical ao extremo vai dizer que mesmo assim essa pessoa é salva porque um dia ele levantou a mão e disse: eu aceito Jesus. Mesmo que ele não houve perseverança, essa pessoa não teve perseverança, essa pessoa morreu sem se arrepender e sem se reconciliar com o Senhor. Então eu não creio nisso. Eu creio que essa fé salvífica, salvadora, ela nos leva, mesmo que eu venha a me desviar, eu irei retornar. Deus vai me dar aquele tempo, Deus vai dar tempo a essa pessoa para que ela se arrependa, para que ela volte aos caminhos do Senhor, porque ela se sente constrangida, porque ela não pertence mais ao mundo, ela pertence a Deus. Então mesmo que ela queira voltar ao mundo, ela não se enquadra, ela se sente ali uma pessoa deslocada no meio daquela multidão. Então ela volta a Jesus. Então por isso que eu creio, e como eu disse, a maioria dos batistas, que uma vez salvo, sempre salvo, nesse conceito. Não ao extremo que eu falei de alguns pastores que vão dizer isso que eu acabei de dizer na questão de a pessoa sair da comunhão com Deus, sair da igreja, abandonar a fé e viver em pecado e talvez um acidente de trânsito terrível, um confronto com a polícia, a pessoa morreu sem se arrepender e dizer que ela é salva. Na verdade, ela nunca foi salva. É assim que eu creio que a maioria dos pastores creem. Então, a pessoa que abandona a fé e que morre em pecado, sem se arrepender, sem voltar à comunhão com Deus, essa pessoa, na verdade, nunca foi salva. Ela foi uma pessoa que foi convencida por algum momento, essa pessoa foi simpatizante do Evangelho, ela gostava dos louvores, ela gostava de ouvir ali, de estar no meio da alegria, mas, na verdade, ela nunca foi transformada. Porque pelas obras nós iremos conhecer. Todo aquele que tem uma fé salvadora, uma fé salvífica, ele ou ela vão ser transformados no seu íntimo. Então é assim que eu creio. Então aquela pessoa que não houve transformação e ela abandona o que nós chamamos de igreja, esse templo, nessa comunhão ali onde nós nos reunimos para congregar, abandona a fé e vive em pecado. E mais uma vez eu vou dizer o exemplo de um confronto com a polícia, um acidente de trânsito terrível, essa pessoa não se arrependeu, não voltou a ter comunhão, não com a igreja, mas com Jesus, essa pessoa nunca foi salva. Então, não é o gesto de levantar a mão e dizer assim, eu aceito Jesus, que vai dizer que é salvo. Então, existe fé e existe uma fé salvadora, uma fé que gera transformação na nossa vida. Então, nós não somos 100% com o pensamento calvinista. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Predestinação calvinista, já há quem vai ser salvo e já há quem vai ser condenado. Segundo eles, Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. E que não há livre-arbítrio. Arminianismo, há livre-arbítrio, mas a pessoa pode perder a salvação. O calvinista não perde a salvação, mas o arminiano crê que pode perder a salvação, cair da graça. Esse cair da graça é preocupante, porque nos leva a entender que eu hoje sou salvo, eu cometi um pecado, eu caí da graça, perdi a salvação. Aí eu sou disciplinado de alguma maneira e me arrependo, aí eu volto a ter comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, e aí eu sou salvo novamente. Quer dizer que vai depender do esforço do ser humano. E a salvação não depende do nosso esforço. É um dom de Deus. Então, nada que eu possa fazer pode dar uma ajudinha para Deus, para que a minha salvação seja regenerada, seja ganha novamente. Então, é um dom gratuito de Deus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, por isso que eu falei que a maioria dos batistas, a grande maioria ainda, pega um pouco do pensamento calvinista e um pouco do pensamento arminianista. Mas, queridos, o mais importante não é o calvinismo nem o arminianismo. O mais importante é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela nos dá esse entendimento. Eu falei que uma vez salvo, sempre salvo, que nós estamos guardados em Deus. Mas a salvação tem que causar transformação em nossas vidas. Mesmo que você se afaste, como eu já vivi esse momento. Eu me sentia constrangido.
no meio das pessoas que eu estava no mundo. Quando eu via alguém, aquele povo maravilhoso passando, entregando um panfletinho, convidando para um culto, eu me sentia constrangido. Isso é o Espírito Santo que habita na vida da pessoa. Ele se entristece quando nós praticamos o pecado, quando nós nos desviamos, como é o termo mais usado. Então, ele nos traz novamente para o convívio do Pai, para o convívio da comunhão. Então, não se preocupe com o pensamento calvinista, nem com o pensamento arminiano. Estude a Bíblia, ore, peça a Deus oração, discernimento da palavra. Escute boas pregações, seja nas mídias sociais, no YouTube, TikTok, né? Ou presencialmente nas igrejas. Procure igrejas que pregam a palavra de Deus, que pregam arrependimento, que pregam mudança de vida, que pregam que nós temos que pedir o perdão de Deus e que só Jesus salva, que não é pelas obras. Procure igrejas desse tipo. Eu não vou dizer que procure a igreja batista. Pode procurar, as nossas igrejas também estão dentro desse contexto, mas não estou dizendo que a igreja batista é a certa, é a mais correta. Mas busque igrejas que pregam essa palavra. Evite igrejas que pregam sobre prosperidade, sobre campanhas para você alcançar uma bênção ou um milagre. Deus não trabalha com barganha, com tome lá da cá. Busca a Deus com um coração sincero, se arrependa dos seus pecados. A pregação de João Batista, antes de ser preso, ser morto, era arrependei-vos. Quando Jesus começou a pregar, segundo a Bíblia, as primeiras pregações de Jesus, o texto vai dizer que era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então se arrependa dos seus pecados. Reconheça quem você é, pecador. Reconheça que você precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. Deus te abençoe. A salvação não se perde uma vez salvo, salvo para sempre. Porque há uma transformação, há uma fé salvadora e você está guardado com Cristo em Deus. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.